Boa tarde, os que estão chegando. Nós vamos esperar as pessoas irem entrando para começar mais essa live. Lula, eu já te chamo, vou só dar uns minutinhos para o povo chegar. Seja bem-vindo desde já, meu convidado. E Aline Cunha Andrade, Aline Clau CS. Já já eu aceito, Lula, tá? Me dá aí só um minutinho para dar tempo de chegar mais pessoas aí do nosso público, tá bom? E aí nós iniciamos mais essa live, certo? Já desde já eu digo que é um prazer recebê-los aqui, receber esse nosso ilustre convidado, que já já vai entrar para ter esse bate-papo. E aí, para quem não me conhece, eu sou a professora doutora Maureen Pavão, sou professora do Instituto Federal Baiano, no campus de Santa Inês, e tenho feito essas lives praticamente desde o final de março, acho que é, até já me perdi, porque a pandemia faz a gente se perder, como uma maneira de... Ah, legal, Aline, que estava na minha live com o Fernando. Como uma maneira de poder salvar um pouco, né? O que tem salvo a gente nesse período da pandemia tem sido mesmo a arte. Então, vou esperar aqui só mais uns 3 minutinhos e aí, 2 minutinhos por aí, a gente já coloca a Lula aqui junto e aí o pessoal vai chegando e se juntando a gente. Certo, Cátria, bem-vinda. A gente vai começar já já, um minutinho, o convidado já está aqui. Então é isso. Luísa, bom, o povo está chegando, então agora eu já vou aceitar a Lula aqui, para a gente já iniciar. Boa tarde. Olá, boa tarde. Você está sem imagem. Estou sem? Sem Sem imagem. imagem. É, eu estou vendo uma Como é tela que eu... preta. Ah, agora sim. Agora eu estou começando a ver um computador. Ah, peraí. Tá bom. Tá. Aí, muito bem. Tudo bom, Lula? Tudo bom, Maureen? Tudo. Desde já eu quero agradecer a honra de ter aceito esse convite. Eu fico muito feliz em te ter aqui na live. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço a oportunidade de trocar essa ideia com você e com seu público. Já está Uhum. bem consolidado e um trabalho que você vem fazendo muito Desde o legal início. de discutir muitas questões do campo da cultura, da academia, do comportamento. E eu É, agradeço abrir essa janela para o cinema também. Eu queria legal. É, aproveitar e mandar um abraço para o Ricardo, seu uhum. companheiro, meu amigo, que vocês sempre me receberam com muito carinho toda vez que eu estive em Valença para construir o processo do filme que será rodado aí, assim que for possível. E fica aqui meu abraço também para o Ricardo, que é uma grande figura que eu tenho a maior admiração. Antes de falar do filme, que a gente vai chegar lá, eu queria, porque eu tenho pessoas aqui que já são do meu público, né, que não te conhecem. Então eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória. Tu é formado em jornalismo, é cineasta, então te apresentasse um pouco pro pessoal. Bom, você falou um pouco, né? Na verdade, assim, bem resumido. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Me formei em 96 para 97, e mais desde a época da universidade eu venho me dedicando ao campo do audiovisual e durante esses quase 20 anos eu trabalhei em muitos projetos, sempre com cinema, trabalhei com jornalismo também, mas sempre focado na construção de projetos do audiovisual. E ao longo desses 20 anos eu pude realizar alguns filmes,
da minha autoria, como diretor, roteirista, como produtor, e também participar de outras produções baianas, como assistente de direção, de longas-metragens como Eu Me Lembro, de Edgar Navarro, do Três Histórias da Bahia, que é um filme considerado um filme que foi rodado ali final dos anos 90, assim, considerado como um filme da retomada do cinema baiano. Filmei com Lázaro Faria, já filmei com Araripe, enfim, com muitos cineastas baianos. Realizei um curta-metragem inspirado no livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, que se chama Na Terra do Sol, que é um curta que foi rodado em Canudos. O outro filme chamado Horizonte Vertical, que também tem uma inspiração muito no curta-metragem do Glauber, chamado Pátio, que eu rodei com o Jackson Costa e a Nagdia Turenko, saudosa Nagdia, falecida, mas uma incrível atriz que nos deixou já há algum tempo. Alguns documentários também que eu tive a honra de poder realizar. Mais recentemente, um filme sobre os quilombos do Iguape, que a gente tratou um pouco da questão ambiental e das questões que envolvem os quilombos da região. E mais recentemente, agora nesse movimento já da pandemia, eu realizei junto com um amigo, um parceiro aqui de Salvador, o Márcio Abreu, um curta-metragem chamado Clausura, que relata a Uhum. angústia de um Eu vi. cotidiano de quem fica em casa, né? De quem está em casa e os seus medos, suas angústias e suas reflexões de uma vida que, da forma como a gente está vivendo nesse momento, ela se repete quase que num loop de Uhum. acontecimentos, né? Eu assisti, eu Então, vi até tu falar desculpa, tu falar sobre esse curta numa outra live que tu participou com uma jornalista aí de Salvador, eu não me recordo o nome, acho que é foi Márcia, com isso, Márcia se eu não estiver Moreira, é uma jornalista que tem um trabalho muito importante no campo da cultura, do jornalismo cultural, editora do Cadernador de Jornal à Tarde, e tem um trabalho incrível de discussão acerca dos mais diversos temas da área da cultura, também num processo de live, né? Fora esse errado. processo, digamos, essa dimensão da realização, minha experiência também se deu no campo da gestão pública e da representação de classe. Já fui presidente da Associação Brasileira de Documentaristas, da Seção Bahia, trabalhei no Ministério da Cultura na gestão do Juca Ferreira e do Paula Ribeiro como secretário do Audiovisual. Na época eu coordenava uma das áreas lá da Secretaria do Audiovisual. Enfim, essa atividade nos faz ter que dialogar e empreender em diversos campos, né? Tanto no processo Uhum. criativo quanto no processo político também. Uhum. Desde que eu te convidei para a live, claro, Esse sou eu. a gente é amigo, eu te conheço, tu frequenta, a gente ainda não frequentou a tua casa, mas tu frequenta a nossa aqui em Valença, enfim. Mas eu fui mesmo assim, eu fui estudar um pouco do amigo, né? Fui ver o que fez, Uhum. os filmes e tal, fui buscar coisas tuas na internet, aí algumas questões que eu tenho tu já falou, mas eu vou querer depois saber mais. Uma coisa que me inquieta, assim, pensar, tu que tem toda essa trajetória, Lula, como é que se formavam os cineastas na Bahia? Considerando que até um tempo atrás a gente tinha jornalismo na UFBA, publicidade na Católica e na UNEB Relações Públicas, e não se tinha um curso, jornalismo não, como se formavam os cineastas, né? Porque a gente não tinha um curso de cinema. O Uhum. curso de cinema da UFRB foi aparecer muito depois, né? É algo recente. Então eu queria saber de Exato. ti isso, essa ideia. Olha, eu também sou dessa época, né? Eu sou da época que esses cursos de comunicação eram bem focados, né, em suas habilitações específicas, e o processo de formação no audiovisual se dava no campo da experimentação, né? E do desejo de fazer acontecer esse tipo de formação. Então, desde a faculdade que eu venho, na verdade, assim, investindo numa experimentação de Uhum, linguagem, produzindo de forma independente, ainda com
formatos tecnológicos que hoje nem existem mais, assim, no VHS, Super VHS, Betacam, até a gente chegar no digital. Então, muita coisa foi pensada dentro dessa dinâmica, assim, que era um processo de aprendizado, de aprendizagem através da experiência, da experimentação, da produção, da linguagem. E durante muitos anos esse foi a forma que na Bahia assim se formou muitos profissionais que hoje atuam no mercado de trabalho, né? Agora eu estava Uhum. vendo até uma entrevista hoje do Cacá Diegues, ele falando um pouco da situação do Rio e lembrando isso, né, que a formação de muitos cineastas no Brasil não se deu através da academia, né? Uhum. Principalmente, digamos assim, da minha geração para trás, Sim. essa formação se deu no campo da experimentação, da construção prática, digamos assim, do exercício do fazer, né? E assim foi com Glauber, assim foi com o próprio Cacá Diegues e com muitos cineastas que fizeram a história do cinema brasileiro, que se formaram no campo do estudo, né? Assim, do se debruçar sobre literatura, se debruçar sobre filmes, sobre cineclubes, que é um ambiente extremamente importante para a formação do olhar do cinema, tanto para a questão do público quanto para a questão de quem deseja realizar. Esse foi o lugar que a gente encontrou para poder aprender, né? Hoje, ainda bem que nós temos uma UFRB que tem dado resultados incríveis assim dentro do processo de formação dos seus alunos, seus estudantes, que têm se tornado cineastas premiados e reconhecidos no mundo inteiro, né? Filmes como Café com Canela, Ilha, Até o Fim, que é do Ari e da Glenda, né? Que são dois colegas cineastas que, para mim, já são referências até no cinema que eu pretendo fazer. Enfim, assim, acho que também, apesar desse não ser um modelo que se estruturou ao longo da história, digamos assim, do audiovisual, eu considero muito importante as universidades que focam seus estudos para a arte cinematográfica e para a indústria audiovisual, né? A gente fala do cinema, a gente está falando de uma indústria de muitas linguagens e muitos caminhos possíveis para você percorrer ao longo da sua vida. Tá dando uma travadinha aqui, mas eu consegui escutar. Tá me escutando? Estou te escutando, está tudo bem. Tá? Tá. Então, para mim deu uma travadinha. Aí tem uma questão, assim, tu falando que Ricardo tinha feito comigo antes aqui, porque na verdade tu sabe como é que é a pandemia, né? Eu tô aqui no escritório, ele tá ali fora numa reunião da escola. Então é aquelas coisas, né? A gente tem as reuniões online, a gente está trabalhando cada vez mais, né? Mas ele tinha deixado aqui Sim. uma questão, porque sabe que ele também estudou na Facom, né? E aí foi uma questão de antigo estudante da Facom. Ele diz assim: pergunta para Lula como é que ele vê a importância de André Setaro para a formação dos cineastas e cinéfilos baianos. Nossa, e André Setaro é um professor, assim, digamos, sui generis, né? Dentro do campo da academia, um jornalista, né? De formação. Acredito que não nem numa formação acadêmica, pelo tempo que ele exercia, mas eu diria que André é fundamental na formação tanto dos cineastas, assim, dos profissionais que passaram pela Facom e hoje fazem cinema, quanto para a cultura cinematográfica baiana, né? Pois a sua principal atividade era a crítica cinematográfica. E ele fez essa crítica com muito esmero, com muito amor pelo cinema, né? André era um Uhum. professor super generoso, na verdade um amigo que as relações com ele extrapolavam a sala de aula e virava encontros em mesa de bar e conversas Sim, Ricardo longas. disse que ele era um marco. Era um marco, assim, uma figura, quem conheceu, quem conviveu, sabe o quanto ele era especial no seu jeito de ser
no seu cigarro inseparável, mesmo quando dava aula, na sua forma de fazer a boemia, mas sempre com um olhar sobre o cinema com muita perspicácia, sobre filmes, sobre a história do cinema, sobre o cinema baiano, apesar de ser um crítico quanto mais assim do cinema baiano, da forma como as coisas se desenvolviam. Era um amante do cinema baiano ali da década de 50, do cinema novo, do ciclo baiano de cinema, e sempre foi muito polêmico assim quando se tratava das questões que envolviam o cinema contemporâneo na Bahia, né? Uhum. Mas deixa muita saudade mesmo. Tinha uma contribuição a vida inteira assim, incrível. Um cara que merece todas as honras e homenagens pelo que produziu academicamente e produziu no jornalismo cultural. Uhum. Tu sabe, Lula, que essa é a terceira live que eu estou fazendo sobre cinema. Na verdade, a primeira foi com uma pessoa que participa contigo da produção local aqui da Matriarca, que a gente vai falar de Matriarca depois, que é a Violeta, né? A Violeta Sim, Martinez e o Lucas Santana. Depois foi com a Carol, né, a Caroline Assis, que é aqui de Valença sim. também, e um professor do Pará que pesquisa literatura e cinema. E agora contigo. E aí, como eu te disse, né, que eu fui estudar a tua produção e tal, sendo eu da literatura, não tem como eu afastar e querer deixar de fazer ligações, né? E aí, o que eu percebo? Eu Uhum. lendo lá, que tu até falou aí que teve a experiência com o Pola, né, de ter dirigido o Jardim das Folhas Sagradas. Teve a história de Canudos, que tu recontou, né? Entre outras. O que me parece é que tem um mote aí muito parecido com o da Caroline Assis, que é querer contar histórias. Eu não sei se eu estou certa nesse sentido. Não é um cinema por um cinema, mas é um cinema, esse dos quilombos também, que eu assisti hoje à tarde, é querer contar histórias de realidades que são importantes ser mostradas. Não sei se eu estou viajando, assim, mas me pareceu ter um mote, assim, que se liga à narrativa, ao que a gente pensa sobre a narrativa na literatura. Não, você não está viajando, não. Eu acho que o fio da meada do desejo de fazer um filme, na verdade, é querer contar histórias, seja histórias originais ou sejam histórias adaptadas da literatura. Na verdade, eu acho que a arte ela tem como premissa buscar um diálogo, uma reflexão sobre o mundo do qual nós estamos vivendo, estamos inseridos. Então, ao Uhum. contar uma história, você deseja, você almeja com que as pessoas, o público, a sociedade, elas interajam com essas histórias e levem para si a compreensão delas e reflitam sobre o mundo dentro das suas próprias óticas, suas próprias formas de, de compreender o mundo que o cerca, né? Então, eu acho que cabe a nós, cineastas, artistas, enfim, escritores, dramaturgos, perceber a importância de determinados temas ou de determinados assuntos dentro de uma capacidade que eles têm de dialogar sobre relações da contemporaneidade, né? Por mais que você faça um filme de época, um filme sobre a história que já foi de um tempo passado, mas eu acho que ela traz uma dimensão de reflexão sobre a vida atual que precisa ser levada em consideração ao você se propor a contar a história, né? No caso de Canudos, por exemplo, é um filme que ele surgiu na literatura dos Sertões de Euclides da Cunha, né? Que não é um livro fácil, mas ele me cativou e assim me levou a viver toda aquela aventura da dureza que é o sertão dentro da sua dimensão real, na mesma medida que a dureza de ler um livro sobre a condição com que ele foi escrito numa estrutura política de guerra que aconteceu no sertão baiano. E a partir daí você constrói eu percebi ali um episódio específico do livro, que é o fim do livro, né?
quando Euclides relata de forma simbólica, metafórica, ali, na minha opinião, a força do homem nordestino, quando ele diz que, no final, apenas 4 sobreviventes resistiam ao cerco do exército republicano, entre eles um velho e uma criança. E, poxa, aquilo me marcou tão forte de imaginar a força de resistência, a força de acreditar no que estava se vivendo ali naquele contexto social que foi o Arraial de Canudos, e resistir a um exército, né, sabendo que esse fato não existiu historicamente, não há comprovação disso, e para mim, inclusive porque o Euclides da Cunha nem estava mais no final da guerra ali em Canudos, mas ele trata isso com uma verdade tão absoluta no campo da ficção que ele reflete uma posição antagônica a que ele inicia no livro, né? Tratando o sertanejo como uma condição quase de um homem, uma sub-raça humana, alguém menor dentro da construção da sociedade brasileira. E aí ele fez uma outra perspectiva, senão esse homem que ele achou que era uma sub-raça, ele tem uma força sobre-humana de resistir a um cerco de um exército dentro de uma condição de uma guerra já perdida. Então, o que é que ele traz com isso, assim, né? Ele faz você refletir sobre uma mudança de visão de uma condição humana, e você adaptar esse recorte para o cinema trabalhar também uma discussão acerca da capacidade do homem de resistir a certas situações da qual o sistema impõe, sem baixar a guarda, né? Sem se deixar vencer sobre situações adversas. Eu acho que o papel da arte, enquanto contar uma história, é um papel que faz com que você, a partir de fatos comuns, você transcenda o fato comum para uma relação universal acerca daquilo que você quer retratar nas histórias que você quer contar, né? É o que faz a literatura, né? A literatura, de uma certa forma, ela mistura, né, a ficção e a realidade. E aí, quando a gente conta essas histórias, por exemplo, no meu doutorado, eu já te contei, já sabe, eu trabalhei com narrativa, para quem não sabe, de um pessoal da periferia de Porto Alegre, enfim, e a gente tenta, sempre, para quem é da área da literatura, de lá, eu vou tentar ser o mais fidedigno possível, mas já tem uma certa ficção ali, já tem o nosso eu, né? Já tem a nossa subjetividade imersa naquele texto que a gente vai escrever e naquela história que a gente vai contar, né? E aí é interessante porque eu te fiz uma pergunta e tu acabou respondendo já outra que eu tinha, né? Tu já falou dessa questão de Canudos, né? E tu falando de Canudos, Lula, eu lembrei do que fala o Guimarães Rosa, né? Que o sertão, ele tá dentro da gente. Então é isso, né? Sim. É esse sertão que vem de dentro dessas pessoas, né? E que é retratado. No filme Da Terra do Sol, assim, tinha uma frase que cunhava o cartaz, que eu dizia assim: o sertão é um sangue só, seja o sertão mineiro, o sertão baiano, o sertão pernambucano, enfim, todo o sertão que marca a geografia do Nordeste, mas por mais diverso que seja esse sertão, eu parto da premissa de que a base, o DNA desse modus de viver diz respeito a uma estrutura muito singular. Então, estamos, na verdade, assim, falando de muitos e, ao mesmo tempo, falando de um só, né? Sim. Quando a gente trata de uma questão que é tão ampla, de um universo tão amplo e tão diverso como é o sertão do Nordeste, né? Pegando um pouco ali de Minas também. Sim. E outra das tuas produções que eu acho muito interessante, que eu acabei assistindo, eu faço meu tema de casa bonitinho, que eu assisti antes de conversar contigo, foi o Quilombo do Iguape, que eu não tinha assistido, porque o dos Canudos eu vi, se eu não me engano, aqui na Ocupação Cultural, eu acho, que tu trouxe para Foi, Valença, porque eu já tinha exatamente. assistido. O Quilombo do Iguape, uma história de vida, de terra e de direitos. Então, o que se percebe nessas tuas produções são também essa preocupação, de novo, né, com o social, com trazer esses temas da atualidade, com trazer questionamentos, com fazer pensar, né? Não é um filme por filme, é um filme que vai deixar ali
vai deixar uma sementinha e uma formiguinha aqui atrás da orelha, né? Vamos pensar, vamos refletir. Aí eu queria que tu falasse um pouco, inclusive esse filme foi para a Itália, né? Em 2018, para um festival, se eu não É, estou enganada, em Bolonha, né? isso, isso. Ah, esse filme foi uma experiência incrível, porque a comunidade do Iguape é um filme, na verdade, financiado por uma instituição italiana, não é um filme com recursos públicos, é uma instituição que trabalha com os quilombos ali da região do Recôncavo para instrumentalizar os quilombos no sentido de dar uma condição melhor para cuidar das questões, principalmente no que diz respeito às questões fundiárias, no direito à terra e preservação do meio ambiente, que é de onde aquelas comunidades tiram o seu sustento, né? Seja no Rio Paraguaçu, ali com os mariscos, seja na questão da agricultura também, né? Muito forte na região. E é um filme, ele tem uma curiosidade muito grande, assim, os quilombos, os quilombolas, eles, por natureza, eles são muito desconfiados com Uhum, qualquer pessoa de fora que chegue e interage ali na dimensão social que na vida deles, né? E uhum, eu tinha um trabalho de convencimento muito grande assim da importância de se trabalhar no audiovisual, assim, contar um pouco a história deles através do audiovisual, porque não tinha muito uma fé sobre a importância de um projeto dessa natureza. E aí, para construir isso com eles, assim, eu exibi um filme que eu fiz parte também da produção, que é um filme chamado Memória do Recôncavo, que é uhum. sobre os mais velhos, digamos assim, do Recôncavo Baiano, que contavam suas histórias sobre Besouro, né, sobre o capoeirista, a lenda do Besouro, que é um capoeirista lendário ali da região. E só eram entrevistadas pessoas acima de 80 anos para esse documentário, né? E era um filme que já tinha sido feito há mais de 10 anos atrás. E ao exibir o filme para eles, eles começaram a reconhecer as pessoas do filme, que já tinham falecido a maioria deles, né? Olha, fulano de Uhum. tal, olha, cicrano, olha. E na medida que eles iam identificando aquilo enquanto memória, eles começaram a se reconhecer nesse lugar da memória. E aí, para mim, foi um pulo do Uhum. gato, assim, para convencê-los da importância de falar sobre o que estava se propondo naquele momento ali de construção do roteiro, que foi feito em parceria com eles também ali, no debate profundo ali no Iguape, que esse filme, daqui a 10 anos, quando os mais novos fossem ver, Uhum. esses mais velhos, seria uma preservação da memória dessas pessoas também, dessa comunidade. E pessoas que talvez, quando depois que morressem, não teria mais nenhuma relação identitária assim de preservação, de poder dizer para as crianças, olha, aqui fulano é de tal, é que cuidava aqui das plantas, é que fazia os chás, Cicrana era professora da escola. Falei, nós envelhecemos, né? Esses ciclos, eles Uhum. seguem adiante, e essa memória precisa ser preservada por mais novos. E diante Sim, dessa relação, assim, dessa compreensão da importância da memória, eles se abriram afetivamente para o filme e contaram, assim, de coração muito aberto, tudo que dizia respeito ao que ao documentário se propõe a discutir, né? Que, como o nome diz, assim, é a questão da terra, é, as questões dos conflitos agrários, a questão da preservação do meio ambiente, a questão das suas próprias tradições, e um trabalho que eu me orgulho muito, e por ser feito por essa ONG italiana, chamada COSP, eles tinham uma articulação de fazer o lançamento no festival na Itália, em Bolonha, uhum. e foi muito legal assim a repercussão dele lá fora. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, não teve a repercussão que ainda que Imagina. eu gostaria que tenha, mas eu acho que ainda vai vingar, assim, tem espaço para isso, porque é uma discussão Com muito atual certeza, no que se com pretende certeza. falar do Recôncavo Baiano. Não, e de novo, eu volto pela perspectiva da literatura, que eu acho que casa com
com o que tu está falando, que é o seguinte, né, Lula? A gente tem uma responsabilidade muito grande quando filma e quando resolve contar as histórias dessas pessoas com o retorno. O que, que eu quero dizer? Muitas vezes, quando tu chega, tu diz, eu quero fazer um filme sobre vocês, um documentário sobre vocês. Mas será que ele vai fazer mesmo? Ou será que ele não vai fazer esse filme e vai passar para os amigos dele e nunca mais vai voltar aqui? Né? Então, acho que tem muito essa coisa de quando perceberam realmente a tua seriedade como cineasta, o que tu estavas querendo, essa troca, que é essa relação de aprendizagem, então eles disseram, ok, e aí se entregaram ao projeto, porque o que me parece é que os quilombolas, assim como tantos outros, já estão um pouco cansados dessa coisa, né? De serem objetificados. Eu quero contar a tua história. Né? Estereotipados. Aí chega lá, conta a historinha e vai embora. Então, eu acho que perpassa, não sei se eu estou falando bobagem de novo, mas eu acho que perpassa um pouco isso. Não, não. Mais uma vez, você não está Entende? falando bobagem nenhuma, muito pelo contrário. E, particularmente, essa metodologia que a gente desenvolveu com os quilombolas ali da região do Recôncavo foi muito interessante, porque o roteiro, quando a gente resolveu fazer o documentário, assim, vamos pactuar o que de fato importa para o documentário a partir da fala das pessoas que vivem lá. Ou seja, quem são as pessoas que merecem ou devem ser entrevistadas para contar essa história? Quais são os temas que são de fato importantes para vocês? Isso não foi uma definição que partiu de uma pesquisa e eu decidi, como roteirista e diretor, por que caminhos percorrer. Não, nós construímos juntos, foi um processo de criação coletiva e acordada, aí sim, nós fomos a campo fazer a produção, né? Então, Uhum. isso como metodologia também foi muito rico por viver essa experiência de construir um argumento a partir de uma abordagem que foi construída coletivamente, né? Foram debates Uhum. maravilhosos e isso também estabelece um vínculo de confiança muito grande com a Câmara e com quem Sim. está atrás dela, né? Você está Uhum. atrás da Câmara, você precisa criar uma relação, eu acredito nisso, de afeto, de Sim. confiança, uma relação de Com ética, certeza. ética com quem você Com vai certeza. documentar. Né? Então, se Uhum. estabelecer um princípio ético ali na construção do processo do documentário, quando eles sabem do que você está ali para fazer algo que é pactuado com eles. Né? Isso não quer dizer chapa Uhum. branca, porque também do lado de cá fica claro que as provocações são verdadeiras e, como documentarista, a gente precisa tocar o dedo em certas feridas mesmo. Né? Com certeza. Então, Com há certeza. um acordo tácito, transparente e ético. Antes Claro. da gente dar o REC da câmera, o olho é o olhar no olhar, né? É o olho no olho, é uma verdade que Uhum. se estabelece como premissa. Sim. Tem um comentário aqui do Marcelo Nóbrega. Ele está dizendo, Lula, salvaguardar a memória tem seu papel fundamental, mas cabe na política pública do Brasil hoje preservar, salvaguardar e manter as comunidades tradicionais. Eu concordo. Marcelo Marcelo é um amigo de Brasília, Uhum. um profissional que foi responsável por um trabalho muito importante no Ministério da Cultura, no campo dos pontos de cultura, sabe muito do que está falando, atuou nesse campo assim de uma forma muito guerreira e competente, e eu concordo totalmente com ele assim, né? E ele, na verdade, eu acho que essa provocação que ele traz é justamente para a gente refletir sobre o momento que a gente está vivendo agora, que é justamente o contrário de tudo isso que ele está colocando aí nesse Uhum. pensamento que ele trouxe, né? Que é um Uhum. desmonte de todo esse É. processo da política cultural, do campo da política da cultura, A começar pela que vem Ancine sendo, a e começar pela Ancine, Secretaria de Cultura, que envolve todos os campos, né? Funarte, os é. pontos de cultura,
enfim, assim, não é só o cinema que está sofrendo Não, não. esse É a desmonte, cultura né? toda, né? E aí é interessante Exatamente. que parece bobagem a gente dizer isso é mais do mesmo, né? Mas é a cultura que tem nos salvado. O que nos salva na pandemia é a cultura. Eu tenho lido 3 livros por mês, eu tenho visto um monte de filmes, né? É Netflix na veia, é fazendo live, é conversando com pessoas diferentes, é educação no campo, é cinema, enfim, é poesia moçambicana, são várias áreas, e é isso que tem salvado a gente nesse período, né? É a cultura. Então, que é a que está levando tanta porrada, digamos Pois assim. é, porque esse é um processo, não sei se diria ideológico, né, no sentido dessa desconstrução, mas é um processo, eu não sei, é difícil caracterizar algo tão destrutivo para uma base de formação da civilização no mundo, que é o campo da cultura, né? Então Uhum, a gente está vivendo talvez o mal do século no Brasil, é essa falta de política, essa falta de visão política por parte desse desgoverno que hoje, por hora nos, nos gere, né, dentro do campo da política pública, que é não compreender a importância da cultura e das suas linguagens para a educação, para a formação cidadã, para que a gente de fato se torne, né, e continue construindo a potência da nação brasileira, assim, né? Porque sem uhum, cultura não tem nação, sem cultura com não certeza. tem civilização. Com certeza. E eu fiz aqui um roteirinho de coisas que eu queria te perguntar, só que eu mesmo vou quebrar o meu roteirinho, porque eu acho que a gente vai conversando e aí os assuntos vão vindo, né? E aí agora, a gente falando nisso, na pandemia e tal, me veio clausura na cabeça, né? E me veio perguntar, porque naquele dia que tu fizeste a live com a jornalista, com a Márcia, foi justamente que eu vi tu falando sobre clausura e eu saí dali e fui direto assistir, né? Aqui estão botando Uhum. palmas para ti, Violeta, Lucas Santana, os cineastas que estão aqui te assistindo também. Então, eu queria saber como é que foi esse. Claro, eu Queridos, imagino que esse processo de construção do clausura tenha vindo com a pandemia, como tu já falou. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre clausura. só para dar um abraço aqui particular em Lucas e Violeta, Ah, são parceiros também de Valença que abraçaram o projeto e estão comigo aí na realização da matriarca, que a gente vai falar mais adiante, né? Então, isso. Clausura foi uma experiência de um cinema de quarentena, digamos assim, né? Porque foi uma necessidade latente de se expressar nesse momento onde não é possível produzir, e ao mesmo tempo que era necessidade de experimentar uma forma de produção, dialogar com a forma de produção que vai direcionar o campo da realização cinematográfica no futuro próximo, quando for possível as estruturas voltarem para a rua e a gente possa voltar a filmar, né? Então foi um filme Uhum. feito por 2 pessoas, eu e um amigo, filmado no celular, no iPhone, onde ele editou em casa e eu fui ator do filme, né? Coisa que eu não sou em minha vida, apesar de ter feito um curso de preparação de ator para dirigir ator, mas eu topei o desafio. Não é simples ser ator, é assim, uma das atividades mais difíceis que eu conheço, assim, que eu tive a oportunidade de interagir assim dentro do processo de fazer cinema. E é um filme que conta a história de uma pessoa que acorda e vive a sua dinâmica, a sua rotina dentro de casa, meio que no campo do sonho, né? Que transforma ali no delírio. Uhum. E quando o filme acaba, ele, na verdade, ele recomeça, ele parte do mesmo lugar. Ou seja, é como a gente está vivendo, né? Muitas pessoas Uhum. que assistiram me deram esse retorno como o filme representou o que as pessoas estão sentindo dentro de um ambiente Com de certeza. angústia, de quase uma prisão domiciliar, que precisa É, ser esse sufoco. reinventada o tempo todo para que você não se sinta preso na sua própria casa. Mas tem horas É. que
que a energia cai, nem toda hora você consegue ressignificar. Então, Clausura é um filme de um enclausurado na sua própria dinâmica de vida que a pandemia lhe permite ter, né? Ou seja, a sua rotina passa a ser cíclica, digamos assim, né? Os seus Uhum. hábitos não mudam muito dentro de uma limitação espacial da qual hoje nós estamos tendo que segurar nossa onda para que tudo passe e a gente E há continue um com saúde, esgotamento, né? né? No sentido de que a gente. Eu estava vendo até isso uma especialista falar ontem, que a gente não tem mais horário para nada, né? Marcam uma reunião do trabalho na sexta, às 8 da noite, a gente tem que estar disponível, né? Quer dizer, isso também me dá a sensação, o Lucas está dizendo aqui que também gostou muito do Clausura e de como estamos vivendo fora da linearidade dentro dos ciclos. É isso, foi o que eu senti também assistindo Clausura, né? Essa coisa da Uhum. gente, mais que a gente tente fazer uma rotina, a gente não tem essa rotina, né? E aí ele está falando da forma como aborda isso, né? E é aquela coisa, né, que falou, Lula, da gente em muitos momentos se sentir sufocado dentro da própria casa da gente, dentro da própria vida da gente, né? Foi o que eu É, senti essa, assistindo. é, é isso mesmo, e esse tem sido um esforço diário de a gente não deixar com que isso nos domine, né? Porque senão fica Uhum. impossível também a vida, e a vida não pode ser impossível, a gente precisa ressignificar de muitos modos, inclusive esse modo nesse momento de estar em casa e viver essa rotina, que parece ser uma rotina, mas ao mesmo tempo é uma bagunça de uma rotina. Enfim, é uma luta diária para a gente se compreender nesse movimento que o mundo nos colocou nesse momento, né? Mas vai passar. Em breve a Vai, gente vai estar se com certeza vai encontrando passar. e vamos continuar voando aí com nossos sonhos e nossos Vamos objetivos estar na fazendo vida. uns saraus aqui, tomando umas cervejas, né? Po- E poeti- discutindo. Poetizando. É, tem um professor Anderson aí de Salvador está perguntando. Eu vou fazer a pergunta dele, depois eu faço a minha. Peraí. Como é produzir Tá? cinema sendo governado por um administrativo fascista que precariza a cultura? Eu acho que tu já respondeu um pouco, né? Mas Eu vou só reforçar o que eu já disse, assim, é uma acho que ele entrou destruição, depois. assim, a gente está num momento assim que a gente está entrincheirado, digamos assim. Eu sinto que o campo cultural vive numa trincheira constante para não deixar morrer esse processo criativo que envolve as mais diversas linguagens, como eu disse, não é só o cinema. E temeroso do pior no curto prazo e médio prazo, dentro do que a gente estava vivendo, de construção de uma política cultural que estava fomentando, crescendo, desenvolvendo os Uhum, conteúdos nacionais, dando visibilidade no exterior, entrando na dinâmica do mercado da televisão, enfim, assim, né? Existia um caminho que estava muito bem traçado, do ponto de vista estratégico, com resultados expressivos, filmes premiados, e que de uma hora para outra a gente não tem mais nada, né? Então, uhum, o que é como se uma bomba tivesse caído no meio de um circo, sei lá, assim, de um teatro ou de um set de filmagem, uhum, e quem sobreviveu está precisando se reorganizar para continuar na luta, né? Então, não uhum. é um cenário dos mais promissores o que nos espera nos próximos anos. Isso É, independente da pandemia, que diga-se de passagem, não tem nada a ver com a pandemia. Isso já era é. uma desconstrução de uma política cultural que a gente já estava vivendo desde o início do desgoverno do Bolsonaro. Não, inclusive na educação, que tem muito a ver com a cultura, a gente tem passado por isso, né? Eu comecei o ano passado a trabalhar no IFE, no Instituto Federal. E aí a gente vê as estruturas do Instituto Federal, por exemplo, os espaços lá dos bichos, sem comida para os animais. Quer dizer, um sucateamento, um espaço. Eu trabalho em Santa Inês, um campus enorme, um espaço enorme para que os alunos possam se desenvolver, mas sem verba. E não adianta que sem Uhum. verba não se faz, né, Lula? Na cultura, na educação, quer dizer, é muito complicado. É realmente muito complicado.
Bom, eu vou voltar aqui no. E vou fazer. Eu estou deixando a matriarca por último, tá? Que a matriarca é o. Né? É a produção que está em andamento, né? Então eu vou deixar para perguntar por último. E eu estou perguntando assim, essas coisas em relação à tua experiência, porque me interessa muito por eu vir do campo da literatura, né? Então a pergunta acaba sendo sempre a mesma, mas de acordo com cada produção. E aí, uma outra produção que eu acho muito interessante, que eu queria saber de ti, como é que foi trabalhar como produtor executivo do Cuíca de Santo Amaro? Que Hum, eu já levei Cuíca de Santo Amaro até para os meninos quando eu trabalhei com cordel, com esse tipo de literatura. Nossa, Cuíca é um filme também que eu não tinha citado ele, mas tive a honra de produzir junto com outros parceiros aqui em Salvador, o Adler Paz, o Mal Carvalho, através da Doc Doma Filmes, produtora do qual eu faço parte, Uhum, é, sobre esse personagem também icônico da Bahia. Apesar de ter esse nome Cuíca em Santo Amaro, na verdade ele é de Salvador, uhum, da Baixa de Quintas. A gente foi na casa dele, lá na Baixa de Quintas, inclusive, onde ele viveu. Tem um filho, né, que ainda tá vivo e cuida de alguma forma dos interesses dele. Mas um filme muito difícil, porque é um personagem que não tem imagem, né? É uhum, um personagem que você não tem um material imagético, digamos assim, que documente a sua vida, né? Cuíca, a única imagem que tem de Cuíca, imagem audiovisual, é da participação que ele tem no filme de Roberto Pires chamado A Grande Feira, uhum, onde ele representa ele mesmo, né? Um trovador que vai contando a história da cidade, os acontecimentos cotidianos, através da literatura do cordel. Então, assim, o desafio do filme era contar uma história de um personagem onde não se tinha imagem. Eram poucas fotografias, era poucas, como eu disse, né, quase nenhuma imagem audiovisual dele, e foi esse a problematização que foi feita durante todo o processo de produção, né? Como contar uhum, essa história. Aí a gente usou um pouco do recurso da animação para ilustrar um pouco alguns cordéis que ele tinha, que ele narrava na cidade. Muita imagem da cidade contemporânea, mas com uma estética que ainda resiste de um Salvador mais barroca, digamos assim, né? Uma Salvador mais tradicional, aquela que a gente está acostumado a imaginar, a visualizar nos livros de Jorge Amado, mais da década de 60, 50, 60. Então, foi uhum, incrível, né? Porque Cuíca é o predecessor, digamos assim, desse jornalismo que relata a vida das pessoas importantes da sociedade e, de alguma forma, se discute muito também o papel de Cuíca nessas questões que implicam a questão da comunicação, né? Porque, no caso dele, assim, por uma necessidade de sobreviver, ele negociava pautas, ele sabia de certas coisas uhum, e ele negociava com as pessoas que de alguma forma iriam ser denunciadas ou iam ter sua moral abalada, que ele não publicasse. Então, a grana, né? Porque senão ele não tinha como ter o pão, ter a grana para poder sustentar a família. Então, uhum, Cuica era controverso também nesse sentido, né? Apesar de não ser nenhum magnata e não fazer as coisas numa dimensão do que a gente sim, entende como uma grande corrupção. Mas, de alguma forma, ele acabava atuando dessa maneira assim para ganhar dinheiro e criou uma série de amigos e inimigos ao longo da sua vida, porque era uma cidade que acontecia ali tudo acontecia num raio muito curto, né? Sinta-se Praça da Sé, Pelourinho, Mercado Modelo, onde tinha Câmara de Vereadores, onde funcionava o jornal à tarde. Enfim, tudo acontecia uhum, naquele miolo e o Cabra abria a voz através do cordel para contar as mazelas e os podres dos políticos, das autoridades que viviam na época, né?
Então, ele tinha uma importância muito grande na dimensão social que a cidade vivia, mas tinha métodos que hoje seriam impossíveis, né? De Sim, a gente entender como algo normal, normatizar o que Cuíca fazia, não sim, é o que a gente acredita nesse contexto que a gente vive, né? Porém, assim, sim, ele tem isso, um valor muito grande, tanto na perspectiva da comunicação quanto da literatura, né? A gente não hum, pode deixar com certeza, com de certeza. compreender Cuíca na dimensão literária, né? Porque os cordéis Uhum. dele são diversos e contam histórias Sim, que retratam a época e de onde você pode extrair estudos das mais diversas ordens, do campo do cinema, da literatura, da história, da com certeza. sociologia. Então, ele tem uma contribuição muito grande assim para a Bahia e para o tempo que ele viveu aqui na Bahia. Sim. Olha só, Lula, o tempo passa rápido, né? Se não te importar, eu vou Felizmente, encerrar para. É porque já tem 9 minutos só, 8 minutos para encerrar. Aí eu vou encerrar para a gente voltar e falar da matriarca, pode ser? pode ser, claro. Tá? Para não cortar no meio da fala, entendeu? Então eu encerro agora, deixo gravado no IGTV e já volto, tá certo? Tá Obrigada. bom. Voltamos já já.